escolheram rasgar a Constituição Federal. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Para a população trabalhadora, para as mulheres negras, para a juventude moradora da periferia. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Olá a todos e todas, você está no podcast do mandato da vereadora Guida Calisto. Eu sou o Silas e esse podcast vai ter a periodicidade semanal. É isso, vem com a gente. Olá, esse é o segundo episódio do nosso podcast. Hoje estamos na semana que se encerra no dia 10 de abril. O Brasil bate novo recorde de mortes por Covid e pela primeira vez, cerca de metade da população estão ameaçados pela fome, lamentavelmente. Então vamos às pautas. Vamos reportar nossas ações divididas em 4 pequenos blocos. No bloco 1, ações da bancada petista. No bloco 2, a política sem polêmica é a arma das elites. Então, vamos às polêmicas. No bloco 3, ninguém solta a mão de ninguém. A ação do mandato em defesa dos mais vulneráveis. No bloco 4, a gente chama nossos companheiros para falar de assuntos relevantes. Guida, há 3 dias atrás, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgou que, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte, ou teve que diminuir a qualidade e a quantidade do consumo de alimentos, ou mesmo chegou a passar fome. Repercutindo as ações do mandato ao longo dessa semana, queria que você falasse sobre essa ação super bacana da bancada petista, terem entregue ao governo municipal o Plano Emergencial de Combate ao Covid-19. Olá, ouvintes do podcast. Quero falar que nessa semana, na terça-feira, dia 6 de abril, a bancada do PT foi entregar, ao Executivo Municipal, à administração aqui da cidade de Campinas, um plano municipal emergencial de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esse plano municipal tem várias medidas que foram estudadas, avaliadas, discutidas por vários técnicos, técnicos profissionais da saúde, da educação, da assistência, da economia, para que o município de Campinas implemente essas medidas e que dê condições do nosso povo, da nossa população, enfrentar a pandemia da Covid-19 e tenha condição de fazer a sua proteção mediante isolamento social, ao lockdown. Esse plano defende sim o lockdown, mas defende também medidas para que esse lockdown não seja sabotado, não seja boicotado. Então, dentre elas tem a questão do auxílio emergencial, vacina, testagem, rastreamento da doença, campanhas de formação e informação. Na área da educação, a gente defende que a administração forneça chip para que os alunos matriculados tenham condições de acompanhar as aulas de forma remota, a entrega de cestas de alimento, kit de hortifruti, cestas de alimento para os alunos que são matriculados na rede pública. Enfim, várias outras medidas. No campo da economia, a gente defende medidas como desconto de ISS, nós defendemos que tenha linha de créditos para o pequeno e médio empresário, comerciante, defendemos a suspensão do corte de água para quem está inadimplente, defendemos também a suspensão do corte da energia, enfim, várias medidas
tanto do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista econômico, para socorrer a economia popular, para socorrer os pequenos e médios empresários, comerciantes, e também para socorrer as famílias que estão tão, padecendo aí nesse período de pandemia, e principalmente porque agravou também a crise econômica, né? Nós estamos aí com altas taxas de desemprego e baixa renda, enfim. Então, nós entendemos que são medidas que é totalmente execuível, são medidas que, se a administração tiver interesse e quiser, assim, de fato, ela consegue implementar numa cidade do tamanho da nossa. Temos aí vários exemplos, né? O maior deles que está aí em todas as páginas aí dos jornais, da mídia, é o exemplo de Araraquara, que fez isolamento social, fez um lockdown efetivo, deu certo, caiu muito o número de doentes e também reduziu muito o número de mortes. Teve dias que Araraquara não registrou sequer uma morte diária. Então, são medidas efetivas, medidas que funcionam, medidas que é possível fazer. Basta a administração pública, dar o SAAD, ter vontade política de fazer e salvar o povo de Campinas dessa terrível pandemia. Agora, fala um pouco pra gente sobre esse projeto de lei sobre hortas urbanas que a bancada petista protocolou na Câmara. Falando sobre o projeto de lei que a bancada do PT aqui no município de Campinas protocolou no dia 8 de abril, é um projeto muito bacana, é um programa municipal de apoio à adoção, implantação de hortas urbanas, que pode ser particular ou comunitárias. Essas hortas, elas podem ser cultivadas, né, em terrenos de áreas públicas estaduais, em áreas públicas municipais, em áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas, em terrenos particulares, desde que sejam autorizados, né, pelos seus respectivos proprietários, em pequenas áreas rurais, áreas às margens das estradas e também naquelas faixas de servidão da CPFL. E com o foco da sustentabilidade, esse projeto também visa apoiar aí a agricultura familiar na produção de alimentos para o programa de alimentação escolar, visa também cumprir a função social da propriedade, evitar a ocupação indevida de terrenos públicos desocupados, estimular o empreendedorismo social, enfim, manter também os terrenos limpos e ocupados. Enfim, é um projeto bem bacana, um projeto super viável, um projeto que vem aí nesse momento, principalmente de falta de emprego, de falta de renda, de falta de comida, vem socorrer esse povo que está sofrido, né? Então, muito orgulho de fazer parte dessa bancada que apresentou esse projeto nesse momento histórico tão importante. Outro fato, esse polêmico, foi a votação na Câmara sobre o encaminhamento de liberar subvenções para as entidades privadas sem fins lucrativos para atuar nos serviços de assistência social. Você votou contra, não me lembro se foi o único voto contrário ou se ficou ali com uma pequena minoria, mas você ali remou contra a corrente, fincou posição no sentido de fazer uma crítica a esse processo aí de contínua terceirização dos serviços de assistência social, né? Enfim, eu queria que você comentasse isso, como que você vê essa problemática e essa missão, às vezes, de ser um voto vencido, mas levar a crítica para o debate no parlamento. Oi, Silas. Sobre esse projeto que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções às entidades privadas sem fins econômicos para serviço de assistência social, eu votei contra, como você já disse, foram apenas 2 votos contra e a ampla maioria dos vereadores votaram de forma favorável, né?
Bom, eu não nego que existem muitas entidades privadas sérias que cumprem um papel importante no atendimento ao público. Por outro lado, há também aquelas entidades religiosas que impõem suas profissões de fé quando o serviço deveria ser laico. Há muita coisa que a gente precisa debater nesse campo. Mas a minha contrariedade, ela vai no sentido da defesa do papel do Estado, né? E nesse caso, particularmente, o que eu estava defendendo é que a gente tenha uma assistência social pública, ou seja, que as políticas de assistência social sejam fornecidas de forma pública. Por quê? O que acontece? Desde os anos de 1990, a gente vem assistindo aí um processo de privatização, terceirização dos serviços públicos, né? O desmonte do Estado, a desvalorização do funcionalismo público, com a falácia de que o Estado não pode assumir todas as responsabilidades. E aí dizem, né, que a iniciativa privada deve assumir aonde o Estado não consegue intervir. O que isso significa de fato é uma valorização, uma defesa das políticas neoliberais. O meu posicionamento é contrário a isso. A gente deve defender que o Estado amplie o seu fornecimento do ponto de vista de políticas públicas para que a nossa sociedade tenha um serviço público efetivo, um serviço público fortalecido, fornecido pelo Estado, e que não venha o nosso Estado vir atender aos interesses privados, né, e deixar o setor público desmontado, precarizado, em detrimento desses interesses privados. Então, o meu voto ali foi nesse sentido, foi de disputar essa política, a política de um Estado que seja forte, de um Estado que venha atender às necessidades do seu povo e não às necessidades do setor privado. Agora vamos para mais uma polêmica. Bem, a gente sabe que temos parlamentar no Parlamento Municipal hoje, né, na Câmara dos Vereadores, que embora esteja investido da autoridade parlamentar e por isso inclusive implica em responsabilidades, esses parlamentares têm feito apologia ao kit Covid, que, como você mesma disse na última plenária, se tem algo que se provou sobre o kit Covid até o momento, foi que ele não funciona e que às vezes, inclusive, tira a vida de pessoas. Mas você tem parlamentares fazendo essa apologia sem ser chamados à responsabilidade. A gente sabe que um ou outro medicamento desse kit ele é importante para o tratamento da Covid-19, mas isso nada tem a ver com o tratamento precoce. Enfim, quero que você conte pra gente assim como tem sido esse embate. Então, sobre essa questão do tratamento precoce, você disse que é polêmico, mas a gente gosta de lembrar que essa polêmica acontece só no Brasil. Veja, tem países que são países capitalistas, pobres inclusive, que se saíram muito bem no combate à pandemia, e não foi a partir do uso desse kit Covid, né, da ivermectina e do uso de cloroquina. Mas no Brasil a gente tem aí, principalmente esse setor de políticos bolsonaristas, né, que defendem o tratamento precoce, que na verdade nada mais é do que o estímulo à automedicação. O que a gente esperava é que essas autoridades defendessem o lockdown, defendesse o auxílio emergencial, a testagem em massa, defendesse o SUS, defendesse a educação pública, mas não. O que eles fazem é colocar a população, né, o povo na linha de frente da morte. A gente tem visto aí nas matérias, né, dos jornais, inclusive, que muitas pessoas estão sendo vítimas do uso indiscriminado desse tipo de medicação. Então, nós vamos sim continuar denunciando quem faz
apologia ao kit Covid e estímulo que a população se automedique. Vamos denunciar esses caras. Outra ação do mandato que chamou a atenção foi o fato do mandato ter se somado a outras legendas de esquerda no Parlamento Municipal de Campinas para assinarem juntos uma carta que vem do Fórum do Lixo e Cidadania da região metropolitana de Campinas, expondo a situação dos catadores de reciclado, das cooperativas e cobrando da Prefeitura Municipal uma ação para minimizar aí os efeitos econômicos da pandemia sobre essa parcela de trabalhadores pobres. Queria que você falasse um pouco disso, da importância desse ato. Oi, Silas. Sobre a pauta do Fórum do Lixo e Cidadania, eu, conjuntamente com os demais mandatos de esquerda, nós assinamos um requerimento que foi protocolado ao prefeito Dario Saad, relatando a situação dos catadores que atuam nas cooperativas de recicláveis. A situação deles é muito séria, porque no ano de 2020 a prefeitura suspendeu a coleta seletiva do lixo. Isso fez com que várias famílias também deixassem de fazer a seleção do lixo na hora do descarte. Isso prejudicou muito porque esses trabalhadores não tiveram mais acesso, ou tiveram acesso reduzido a esses materiais. E esses materiais são os materiais que eles trabalham, né, no cotidiano. É a partir desses materiais que eles conseguem aí tirar o seu sustento. Então, por conta disso, a gente entende que a prefeitura tem que fornecer uma renda básica ou um auxílio emergencial para esse setor, para esses trabalhadores, porque a situação deles é bem complicada. Nesse requerimento tem essa questão, mas tem outras também reivindicações que a gente espera que o prefeito seja sensibilizado sobre a situação dos catadores aqui no nosso município. Guida, tem circulado uma postagem nas redes sociais que diz que moradores de rua, pessoas em situação de rua, seriam imunes ao Covid-19, uma vez que nós não ouvimos falar sobre mortes de pessoas em situação de rua por Covid-19. Mas se buscarmos notícia como uma de 6 de abril no portal de notícias Cidade On, damos conta de que a Devisa informa que de 2019 para 2020, que foi um ano já marcado pelo Covid-19, o número de pessoas em situação de rua que veio a óbito teve um aumento substancial, ou seja, o mais provável aí é que não é verdade que pessoas em situação de rua não estejam morrendo, mas sim que, mais uma vez, elas são vítimas não só da doença, mas como também da invisibilidade por parte significativa da população. O nosso mandato teve a sensibilidade para entrar com um projeto de lei que tenta minimizar os efeitos da pandemia sobre essa parcela da população que é tão vulnerável. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Pois é, né? E em função à grave situação sanitária que a população brasileira vive, e também pelo agravamento a partir do surgimento de novas variantes, de novas cepas, há setores mais vulneráveis, né, que necessitam de um atendimento dos poderes públicos, como é o exemplo da população em situação de rua. Pensando nisso, nosso mandato protocolou um PL para fornecimento de máscaras faciais e álcool em gel para a população em situação de rua. Esse projeto visa proteger essa população e protegendo essa população também é uma forma de proteger a população de forma geral, né, gente? Porque a gente não pode esquecer que a Covid-19, ela é transmitida, né, a partir do contato, né?
E a questão das máscaras e do álcool em gel, da higienização, é uma barreira contra a transmissão. Portanto, a gente entende que a prefeitura tem que fornecer tanto a máscara facial como o álcool em gel, porque a nossa preocupação é com a vida do nosso povo. Guida, o mandato também fez um requerimento de indicação a respeito da limpeza urbana no bairro do Bassoli. Eu dei aula lá há uns 8 anos atrás e a impressão que eu tenho é que é um bairro esquecido, assim. A gente tem muitos bairros aqui em Campinas que são bairros completamente abandonados, mas o Bassoli, a impressão que eu tenho é que é um abandono permanente, né? O que motivou esse requerimento? O bairro Bassoli, Silas, é um bairro que está localizado ali na região do Campo Grande. O Campo Grande é uma região que teve um crescimento desordenado, ou seja, teve um crescimento populacional que não foi acompanhado de serviços públicos necessários para aquela população que ali reside, né? Então, teve um crescimento de muitas famílias ali, de muitas moradias, mas não foi acompanhado por serviços públicos, né? Como centro de saúde, escolas, creches, equipamentos públicos, enfim. Então, aquela região ali já padece por isso, ela já teve um crescimento desordenado. Agora, com relação ao Bassoli, isso é mais agravado, né? Porque é um bairro popular, é um bairro habitado por uma população majoritariamente pobre, né? E majoritariamente negra, e sofre, inclusive, com esse abandono, né, do poder público. Talvez, se a gente fosse fazer um debate sobre a questão do racismo territorial e ambiental, o bairro Bassoli iria se enquadrar muito bem como um exemplo. Mas, enfim, sobre o requerimento específico falando, a gente recebeu uma denúncia de moradores de lá, que as ruas estavam cheias de lixo, não estava tendo o serviço público da limpeza urbana. A gente verificou a partir de fotos que a gente recebeu de registros. Aí nós fizemos um requerimento de indicação. A gente espera que o poder público atenda o nosso requerimento, né? Porque não é só a pandemia da Covid-19 que pode matar, mas também a dengue e outras doenças sanitárias também são muito prejudiciais ao nosso povo. Maravilha! E vamos lá falar com o Leandro sobre as atividades de formação política com a equipe do gabinete. Oi, Silas. Então, meu caro, eu considero fundamental que a gente mantenha esse processo de formação, né? A ideia é que seja um processo constante, permanente, né, de formação da nossa equipe e que se estende também para o conselho político que nós formamos. Nós já demos conta aí de alguns temas, a ideia é dar continuidade, né? Inclusive pensar um processo de formação sobre os temas todos que estão organizados no nosso conselho político, né? Os debates sobre a questão étnico-racial, sobre saúde, questão de gênero, as questões relacionadas à saúde, né? Todo o processo do SUS, os debates relacionados ao meio ambiente, à cultura, a defesa dos animais, enfim, tem um leque grande aí de temas que a gente precisa se aprofundar. A gente não tem, evidentemente, formação em todas essas áreas, temos carências que o nosso conselho político tem suprido, mas a gente também precisa de um suporte teórico nesse processo. Então, ter formação política é fundamental, né? Tem um lema que a gente usa muito na educação popular, que é quem sabe mais luta melhor. Eu acho que o espírito é esse, né? Capacitar nossa equipe para que a gente possa ter uma atuação dentro e fora do legislativo mais qualificada. Então é isso. A ideia é que a gente tenha um processo educativo permanente entre nós. E a gente termina esse episódio ouvindo uma companheira lá da educação,
a Eronilda, sobre a opinião dela a respeito do projeto de lei que quer transformar a educação em atividade essencial. Meu nome é Eronilda, eu sou professora de ensino fundamental, anos finais, aqui na região sudoeste, e quero expressar a minha preocupação com a votação da educação como atividade essencial. Até hoje, nós não fomos reconhecidos sequer como atividade de caráter fundamental para a sociedade. Por que agora nós somos essenciais? No momento de pandemia, essencial é defender a vida de todos e de todas. A educação é fundamental e quer sim ser essencial. Mas comecemos pela discussão das diretrizes orçamentárias do município. Nós queremos ser essenciais a partir do momento em que o município e a política pública municipal nos reconhecer como essenciais e reconhecer desde o momento que vai projetar as políticas que vão dar sustentação à pasta da educação, à educação enquanto direito da classe trabalhadora, para que a partir daí, sendo considerado um direito essencial, um direito à vida de uma cidade que pensa na educação, a partir daí sim, nós vamos querer ser essenciais, termos os nossos direitos como os trabalhadores, pensar nos direitos das crianças como uma atividade essencial. A partir do momento que isso acontecer, aí sim nós seremos essenciais, mas no momento considerar a gente como essencial, agora na última hora apenas para cumprir protocolos para abrir escolas, né? Sem a mínima condição, não. Então, se nós somos essenciais, nós queremos ser tratados como essenciais, como acontece em outras pastas. Acesse o nosso site guidacalisto.net.br e também as nossas redes sociais, a fanpage Guida Calisto 20 e no Instagram Guida Calisto. Fora Bolsonaro, fora Mourão e suas políticas genocidas. Eu sou Silas e esse foi o podcast do mandato da vereadora Guida Calisto. Abraço, até breve.